Ação? Beleza. Eu tinha prometido que na aula de hoje eu ia começar a falar de grupo de renormalização ou teorias efetivas em teoria quântica de campos. Não vou falar de nenhum dos dois. Escolhi um outro tópico. E decidi deixar para amadurecer um pouquinho mais algumas coisas de grupo de renormalização antes de falar. Então, a aula de hoje vai ser sobre totalitarismo. Tá legal? Abram aí o livro de história. Bom, a gente vai falar hoje de algo que recebe o nome meio que na piada, né? Mas, enfim, gosto desse nome, é chamado princípio totalitário de Gelman. Gelman é o cara dos quarks, né? O cara que... Esse cara tem bastante trabalho. Não, esse cara, pelo amor de Deus, esse cara era bom. É o cara que propôs a existência de quarks. Eightfold Wave, tudo isso. E existe algo na teoria quântica de campos que recebe esse nome de princípio totalitário de Gelman. Então eu vou começar enunciando o princípio e depois explorar um exemplo de, enfim, o que isso significa. E depois eu vou pegar algumas consequências a mais com base no modelo que eu vou utilizar para explorar o princípio totalitário de Gelman. Então talvez hoje a gente já fale um pouquinho sobre simetria em teoria quântica de campos. Simetria globais, não vamos complicar ainda não, vamos só falar simetrias globais por enquanto. Então, o princípio totalitário de Gelman, ele basicamente diz o seguinte: em teoria quântica de campos, tudo que é permitido é necessário. Tá legal? Esse é o chamado princípio totalitário em teoria quântica de campos. Tudo que é permitido é necessário. O que eu quero dizer com isso? Suponha que você tem uma certa teoria caracterizada por um conjunto de campos e por um conjunto de simetrias. Tá? O que o princípio totalitário de Gelman te diz é que você tem que incluir na descrição dinâmica da sua teoria todos os termos compatíveis com as simetrias do seu modelo. Tá? Se você deixar de fora algum termo, a teoria vai pedir esse termo para você. Você vai ser forçado a colocar. Tá legal? Então, tentando formalizar aqui um pouquinho, né? Para caracterizar um sistema, precisamos definir quais são os campos. De outra forma, tá? Dizer quais são os campos equivale a dizer quais são os graus de liberdade do seu sistema. E quais são as simetrias relevantes e então o que esse princípio totalitário de Gelman nos diz é que a lagrangiana envolve todos os invariantes possíveis, ou a ação envolve
todos os invariantes possíveis. Tá legal? Estou falando aqui, tá, pessoal, de teorias interagentes. Tá legal? Então, estou pressupondo sistemas interagentes. No caso de um sistema livre, basicamente você vai só incluir os termos quadráticos e pronto. Tá legal? A gente pode formular isso tanto num contexto de teorias renormalizáveis, perturbativamente, quanto num contexto de teorias não renormalizáveis, perturbativamente. A diferença é que, no caso de teorias renormalizáveis, o princípio de Gelman implica um número finito de termos. Então, se você impõe o critério de renormalizabilidade perturbativa, você vai ter um número finito de termos exigidos pelo princípio totalitário de Gelman. Se você tem agora uma teoria não renormalizável, eu tenho um número infinito de termos. Ok? Está mais ou menos claro para vocês qual é a ideia do que eu estou falando? Então, você vai definir quais são os graus de liberdade relevantes para descrever seu sistema. Isso vai fixar um conjunto de campos. Você vai definir quais são as simetrias relevantes para o seu sistema. E, com base nessas considerações, se você, por exemplo, demanda renormalizabilidade para a sua teoria, você tem que introduzir todos os termos compatíveis com a teoria e que sejam renormalizáveis do ponto de vista perturbativo. Tá legal? Vou mostrar um exemplo disso. Então, modelo com dois campos escalares. Vou definir uma lagrangiana do tipo 1/2 dmi-φ menos mφ ao quadrado sobre 2 φ ao quadrado mais 1/2 dmi-φ menos mq ao quadrado sobre 2 φ ao quadrado menos 1 sobre 4 lambda φ ao quadrado q ao quadrado. Tá legal? Quais são as simetrias desse? Quais são as simetrias desse sistema? Φ para menos φ, Q para menos Q. Φ indo em menos φ, mantém a lagrangiana invariante. Desculpa.
φ indo em menos Q. Tá legal? E Lorentz, né? Só para deixar claro que Lorentz está aí na jogada. Você abre mão de Lorentz, você pode inserir outras coisas ali no meio caminho. Note que se mφ fosse igual a mq, a gente também teria uma simetria do tipo φ indo em menos φ indo em Q. Mas não é o caso, a gente está quebrando essa simetria. Tá legal? Ok? Essa lagrangiana está completa do ponto de vista do princípio totalitário? Não sei se é renormalizada. Renormalização. Tá, ela é renormalizada. Tá? Quer dizer, vamos lá. Essa interação é uma interação associada a um acoplamento adimensional, portanto, por contagem de potência, esse tipo de interação entra na classe de interações renormalizadas. Daria para ter derivada de φ e derivada de Q contraída. Isso quebra essa simetria. Ah, tá, ok, nesse ponto sim. Tá. Vai mantendo essas três, cara. Bom. Cadê? Φ é a quarta e Q é a quarta. Tá? Essas duas autointerações são compatíveis com as três simetrias que estão ali. Portanto, de acordo com o princípio totalitário de Gell-Mann, elas deveriam estar ali naquela lagrangiana. Vamos tentar manter 100 e ver o que vai acontecer com isso. Legal? No fundo, o que a gente vai mostrar aqui é que essa teoria, apesar dessa ser uma interação classificada como renormalizável, essa lagrangiana não é renormalizável. Ou, dita de outra forma, essa lagrangiana ela não é estável mediante correções quânticas. Você vai, digamos, quebrar essa estabilidade demandando uma alteração nessa lagrangiana para poder remover todas as divergências. Tá legal? Então vamos tentar manter essa lagrangiana dessa forma e vamos seguir calculando algumas coisas com ela. Legal? Eu vou focar direto em funções de 4 pontos, porque as funções de 2 pontos nesse caso não apresentam nenhum problema, então já vou direto para a função de 4 pontos. Então vamos focar em funções de 4 pontos, um P, uma aproximação a um loop. Ok? Eu vou introduzir uma notação que é o seguinte: N1 derivadas com relação a φ e N1 derivadas com relação a φ e N2 derivadas com relação a Q da ação efetiva, e tomando φ e Q igual a zero, ou seja, nossa função de correlação de N mais N1 mais N2 pontos, eu vou chamar isso daqui de gama de N1 N2. Legal? Só uma notação, só para não ter que ficar escrevendo derivadas funcionais. Ok? Então, a primeira entrada corresponde a derivadas com relação a φ, a segunda entrada derivadas com relação a Q. Ok? Quais são as funções de 4 pontos relevantes a um loop? Eu tenho função gama 22, tá? Duas derivadas com relação a cada campo.
eu tenho a princípio gama 4, 0, 4 derivadas com relação a φ, nenhuma com relação aqui, e 0, 4. Esse nome de filho Bolsonaro. Né? 1, 3, 3, 1, essas não aparecem, ok? Por quê? Porque vai dar 0. Vai dar 0, por que dá 0? Quando você faz as computações, né? A gente vai ter No fundo vai dar 0 porque para você gerar contribuições 1, 3 ou 3, 1, você precisaria de termos que violassem essas simetrias, né? Você precisaria de 3 derivadas com relação a um campo e uma derivada com relação a outro. Significa que você precisa de potência 3 em um campo, potência 1 no outro campo. Isso não é compatível com aquelas simetrias, individualmente, né? Ela é compatível com a simetria combinada. A gente tem essas simetrias ocorrendo individualmente naquela Lagrangiana. Legal? Bom, isso daqui vai depender de um conjunto de momento. Eu vou já parametrizar em termos de variáveis de Mandelstam. STU, STU, STU. Essa daqui, qual é o termo trilevel para essa função de npontos? Vai ser basicamente I lambda, tá? Eu coloquei esse fator 4 aqui, de tal forma que quando eu tomo duas derivadas funcionais com relação a cada campo, eu mato esse fator 4. Legal? 4 é igual a 2 fatorial vezes 2 fatorial. Ok? Cada n derivadas com relação ao campo, desce um fator n fatorial. Né? Então, quer dizer, vou calcular isso aqui como sendo I vezes isso, né? A regra de Feynman nos diz quem é I vezes gama. Isso daqui vai ser menos I lambda phi qui. Se eu estivesse utilizando regularização dimensional, eu colocaria o mi elevado a 2 epsilon. Eu vou fazer essa conta usando o cutoff, só para a gente praticar um pouquinho o cutoff. Ok? Mais correções quânticas. Quais são os possíveis diagramas que eu tenho à minha disposição? Bom, eu tenho dois propagadores, né? Então eu tenho um propagador de φ com φ, eu tenho um propagador de Qui com Qui. Tá? Propagador de φ com φ, eu vou denotar isso como sendo uma linha. Propagador de Qui com Qui, eu vou denotar como sendo esse pontilhado aqui. Ok? E eu tenho um vértice. Esse vértice vai ser duas linhas cheias, duas linhas pontilhadas. Ok? Então esses são os elementos que eu tenho à minha disposição. Quais são os possíveis diagramas que eu posso desenhar um loop com esses elementos? Eu preciso de diagramas com duas pernas externas do tipo φ e duas pernas externas do tipo Qui. Tá? Basicamente eu tenho duas possibilidades. Eu tenho essa possibilidade com momento 1, 2, 3, 4. Tá? Bom, deixa eu fazer isso daqui. Ao invés de 1, 2, 3, 4, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 nesse sentido. Então 1 e 2 estão associados com φ, 3 e 4 estão associados com Qui. Legal? E eu tenho uma outra possibilidade que é basicamente a mesma topologia, só que trocando duas pernas externas. Então, 4 e 3. Legal? Lembra que S, U e T estão associados com as variáveis de momento. Né? Então, o S vai ser 1 mais 2 e assim por diante. O T é
1 mais 3, então esse daqui seria aquilo que a gente chama de canal T. Canal T. E isso daqui é aquilo que a gente chama de canal U. Ok? E a gente não tem um canal S para essa contribuição. Eu precisaria basicamente disso, né? Só que aí eu não tenho nenhum vértice à minha disposição para colocar aqui. Ok? Os fatores de simetria desses dois diagramas vai ser igual a 1. Tá? Vamos lembrar, isso daqui vem de uma contribuição loop. Então, isso vem de 1 sobre 2, 1 sobre 4 ao quadrado, tá? Que vem da expansão de segunda ordem da ação de interação. Então, 1 sobre 2 por conta da exponencial, 1 sobre 4 ao quadrado porque é o termo que está ali multiplicando. Ok? Vezes aí as possibilidades de montar os diagramas. Vamos lá, vamos pegar primeiro esse daqui. E aí eu tenho fixando, por exemplo, digamos que eu fixe o propagador externo 1, 3, 2 e 4. Aqui é pontilhado, né? 1, 2, 3, 4. Vamos começar por esse daqui. Aqui eu tenho 4 possibilidades, né? Eu posso ligar nesses dois ou aqui seria encher, né? Ou nesses dois. Então tem 4 possibilidades para ligar esse primeiro ponto. Certo? Esse daqui, como eu estou interessado nesse canal, esse cara tem que estar no mesmo vértice que esse daqui. Então eu tenho que ligar aqui. Então tem 2 possibilidades só. Ok? Daqui para cá eu tenho 2 possibilidades. Tá? Daqui para cá eu tenho 2 possibilidades. Ok? E agora só restou uma possibilidade para cada um deles. Então isso vai dar 4 vezes 2, vezes 2, vezes... 4 vezes 2, 2, 2, né? Certo? Isso aqui é 2. Isso daqui vai dar, bom, 1 sobre 16, 32, e aqui também, né, 32. Então, fator de simetria igual a 1. E é a mesma conta para o outro aqui. Tá legal? Então, esses são os 2 possíveis canais que contribuem para esse diagrama a um loop. Quer dizer, para essa função de 2 pontos a um loop. E essa daqui? Eu não tenho nada trilevel, porque eu não tenho interação Φ4 trilevel. Ok? Então, eu vou começar com um loop. Eu vou ter essa possibilidade com 1, 2, 3 e 4, mais essa possibilidade com 1, 3, 2 e 4, mais 1, 4, 3, 2 e 3, né? Ok? Cada um deles vem com um fator 1 sobre 2. Tá legal? Isso mesmo? Então, esse daqui seria o canal S, T e U. Ok? E aí eu tenho, aqui embaixo eu tenho algo semelhante. 1 sobre 2, aí troca linha cheia com a linha pontilhada.
seria 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 3. Canais STI. Beleza? Vamos começar calculando os diagramas da função 2,2. Na função 2,2 o que a gente tem é o seguinte, né? Vou colocar aqui linha cheia, né? Linha cheia. Opa. Linha cheia, linha pontilhada, linha pontilhada, linha cheia, linha pontilhada. Vamos supor que a soma de momento entrando aqui é P, que a gente faz a conta para um canal só e depois obter o resultado, automaticamente obter o resultado nos outros canais. Então vamos colocar o momentum Q aqui, momentum P menos Q aqui. Isso vai dar menos I lambda φ ao quadrado, integral de 4Q, 2π à quarta, I sobre Q2 menos Mφ. Bom, vou deixar o I implícito, tá, pessoal? P menos Q ao quadrado menos MQ. Deixo o I implícito também. Ok? Passo pro... Deixa eu ver qual é a melhor forma de fazer isso. Vou fazer a conta completa, porque eu quero usar o resultado depois. Vou passar pro euclidiano, então vou ganhar um I aqui, vou ganhar um menos em cada um dos propagadores. Menos I, com menos I vai virar I quadrado, então vai ficar com I quadrado, I à quarta vezes I, então I vezes lambda φ quadrado, ok? Dividido por 2π à quarta, integral em D 4Q de 1 sobre Q2 mais Mφ, 1 sobre P menos Q ao quadrado mais MQ. Daqui para cá o que eu fiz foi passar do lorentziano para o euclidiano. Ok? Bem, isso daqui eu posso reescrever como sendo lambda aqui ao quadrado sobre 2π à quarta. E aí eu posso usar a parametrização de Feynman. Lembra? 1 sobre A igual integral de 0 a 1 dx 1 sobre AX mais 1 menos x v ao quadrado. Ok? Identificando A como sendo esse cara, B como sendo esse cara. Tá legal? Uso a parametrização de Feynman, completo alguns quadrados, faço um shift no meu campo e eu obtenho o seguinte: integral no campo não, desculpa, na minha variável de integração, eu obtenho integral em dx indo de 0 até 1, integral em d4q, 1 sobre q, vou chamar isso aqui de q-til, mais um delta φ que depende de p. Isso daqui ao quadrado. Legal? Ok? Ok.
esse delta, eu vou usar a seguinte definição: delta de AB, que é igual a MA ao quadrado x mais 1 menos x MB ao quadrado mais x 1 menos x P ao quadrado. Ok? Então, MAB para quaisquer que sejam A e B. Estou definindo dessa forma porque mais para frente a gente vai usar, a gente vai se deparar com situações onde a gente tem essas duas massas sendo iguais. Tá legal? Por exemplo, aqui a gente se depara com esse tipo de situação. Só ver se eu não fiz besteira ali. Isso aí. Supondo que eu fiz correto aqui também. Isso daqui a gente pode agora usar, fazer a integração da parte angular. Ao integrar na parte angular, então D4Q, D2, 4Q sobre 2π a quarta. Eu integro isso na parte angular. Isso daqui vira DQ2, Q2 ao cubo, vezes 2π quadrado sobre 2π a quarta. Ok? Isso daqui é igual a D Q2 ao quadrado, Q2 ao quadrado sobre 4π ao quadrado. Tá legal? São só algumas manipulações algébricas ali no meio também. O delta ali é com p quadrado, né? Sim. Sim. Isso é consistente com a notação? Sim. Aqui 4π ao quadrado é que ali. Ah, tá. Você vai ter que dar uma mudança aqui. Eu usei esse 2 junto com um dos Qs que estavam aqui para formar o Q quadrado aqui no elemento de integração. Aí sobrou um Q quadrado. Esse π manipulado com o que está aqui embaixo vira 4π quadrado. Tá? Bom, então no fundo a integral que a gente vai ter vai ser, vou desenhar o diagrama de novo aqui, né? Isso daqui é igual a I lambda φ q ao quadrado sobre 2π a quarta, 4π quadrado, né? 4π quadrado, já com as devidas manipulações aqui. Vezes a integral de 0 a 1 dx integral 0. Aí agora eu estou incluindo um cutoff ultravioleta de 0 a lambda ao quadrado. Lambda ao quadrado porque eu estou integrando em Q quadrado. Tá legal? Dividido por... Bom, isso é Q quadrado, Q2 ao quadrado, dividido por Q2 mais delta x, delta φ, né? Φ e p quadrado, isso daqui ao quadrado. Tá legal? Eu acho que eu esqueci de pegar o resultado dessa integral, então teremos que calcular. Para calcular essa integral aqui, eu acho que a forma mais simples é o seguinte: tenho isso daqui
ao quadrado. Eu reescrevo isso como sendo Q tilde, bom, deixa o tilde de fora, né? Q mais delta menos delta dividido por Q quadrado mais delta ao quadrado, ok? Isso daqui é igual a 1 sobre Q tilde mais delta menos isso aqui, ok? Isso ajuda em alguma coisa? Bom, essa integral aqui fica simples de fazer, isso daqui vai ser basicamente um log. Essa daqui, ela é uma integral finita, porque ela vai com 1 sobre Q. Bom, vou ter, a variável de integração é Q2, né? Então eu tenho 1 sobre, no ultravioleta, Q2 ao quadrado. Então isso é finito no ultravioleta. Então essa parte aqui eu não vou me preocupar em calcular. Ok? Então fica só aqui o resultado de que, bom, isso aqui vai dar I lambda sobre 4π ao quadrado vezes esse pedaço aqui vai dar, quando eu integro isso em Q, isso daqui vai dar um log de lambda mais delta sobre delta, ok? Então, integral de 0 até 1 dx log de lambda ao quadrado mais delta de φ que de p ao quadrado dividido por delta φ que de p ao quadrado, ok? Mais ou menos, né? Menos algum argumento que esse daqui dá 0. Realmente não tem isso porque esse integral está ficando feio. Gostando da forma dela. Tô achando que aquele termo que sobra ali, ele tem que dar eu acho que ele tem que dar 1, se eu não me engano. Tá, essa outra integral aqui ela é razoavelmente simples de fazer, né? Então, bom, essa daqui deu isso, ok? Eu integrei esse pedaço aqui, vai dar um log, ok? Esse outro pedaço aqui, o que eu tenho é integral em dq de delta, Q2 mais delta ao quadrado, certo? Q2 de 0 a lambda ao quadrado. Eu posso fazer uma mudança de variável. O delta é uma constante do ponto de vista de Q, né? Então eu posso fazer uma mudança de variável e chamar isso daqui de Q', por exemplo. Vou chamar isso daqui de X. Então, X. Tá? Então isso daqui vira uma integral em dx delta sobre x ao quadrado, ok? Que vai agora de delta até lambda quadrado mais delta, ok? Isso daqui, por sua vez, vai dar menos, sobe, né? Então, menos 1, né? Menos 1, bom, vai ser menos 1 sobre x, então vai dar 1 sobre isso mais isso menos isso vezes delta, ok? Isso daqui vai para 0 quando eu tomo lambda para infinito, então eu posso jogar fora, e aí delta sobre delta menos 1 é igual a 1.
E aí, com esse menos aqui, vai dar menos 1. Tá? Chutei corretamente. Ok? Então, esse pedaço aqui vai dar menos 1. Falou que deu menos 1 porque você já tomou o limite tendendo ao infinito. Já estou tomando o limite lambda para infinito. Isso. Bom, então, isso daqui eu posso manipular um pouquinho mais. Isso daqui eu posso fazer o seguinte: log de lambda ao quadrado mais delta, log de lambda ao quadrado mais delta, é igual a log de lambda sobre delta. Fica implícito aqui que eu estou jogando fora termos que vão a zero quando eu tomo lambda para infinito. Tá legal? Delta está fixo, lambda tão grande quanto você quer. Então, isso daqui é igual a isso no limite lambda indo para infinito. Ok? Isso daqui, por sua vez, é igual a log de... Aí eu vou escrever isso daqui como sendo um m barra, ou... vou escrever isso daqui como sendo um m... Bom, um parâmetro de massa mais ou menos log de delta sobre o mesmo parâmetro de massa. Tá legal? Eu vou usar a seguinte definição. Eu vou, da mesma forma que estou definindo esse cara aqui como sendo um delta AB, eu vou definir aqui um parâmetro de massa ao quadrado AB como sendo MA ao quadrado mais MB ao quadrado sobre 2. Tá legal? De tal forma que quando o MA vai ser MPC, quer dizer, o MFI vai ser MFI, o MQT vai ser MQ e o MQFI é igual à média das duas massas. Tá? Eu estou incluindo aqui só porque o log tem que ser adimensional, né, pessoal? Bom, não seria legal apagar isso. Deixa eu voltar lá. Então, bom, vocês já notaram essa definição aqui, né? Então, substituindo isso aqui, integrando o que eu puder integrar em x, esse pedaço aqui eu posso, quer dizer, esse pedaço eu posso integrar em x sem problema, esse pedaço eu posso integrar em x sem problema, esse pedaço é um pouquinho mais complicado de integrar em x, né? Então, isso daqui vai dar i lambda φ ao quadrado sobre 4π ao quadrado. Aqui não tem esse quadrado, né? E aí multiplica o termo de log. Então eu fico com log de lambda sobre, nesse caso aqui, m ao quadrado φ, ok? Tem uma massa de cada um. Okay? Tem um parâmetro de massa para esse e outro para esse. Você não integrou ainda, integrou? Oi? Já está integrando? Já estou integrando em x, porque a integral, isso daqui não depende de x, então a integral em x vai dar 1. Tá? Mais um termo que eu vou chamar de f φ que de p quadrado. Legal? Onde essa parte aqui é a parte finita, então esse f φ que de p quadrado vai ser a parte finita, então eu tenho esse menos 1 contribuindo para ela, então vai ser menos 1, ok? Cadê? Menos 1, integrei aqui de 0 a 1, né? Menos log, menos integral em x, essa integral é mais chata de fazer, então a gente não vai fazer, 0 a 1
de log de delta φ de menos p quadrado sobre m φ ao quadrado. Por que menos p aqui, pessoal? A primeira parte ali é a resolução da primeira integral, segunda. Essa daqui, essa parte é a resolução desse pedaço. Nesse pedacinho aí. O f, ele inclui o menos 1 e esse pedaço. Pode ser que eu tenha perdido algum sinal no meio do caminho também. Né? Há menos de sinais perdidos no meio do caminho. Aquele m ao quadrado de φ, né, por causa do que você falou que é dimensional, mas tem que ser de cada massa, é isso? Oi? Eu estou definindo, nesse caso aqui vai ser a média das massas, né? Tá. Mas por que eu botei o menos P ali ao invés de P? Então, porque provavelmente esse log deve ser negativo, né? Porque aí você coloca o menos para corrigir isso daí, porque não é possível. Não, mas eu vou arbitrariamente trocar o sinal? Ah, tem muita coisa no TV quantificação. Não, calma, então arbitrário assim também. Ah, sim, O negócio é totalitário, não é arbitrário. Voltei pro Lorentziano, tá, pessoal? Tô brincando. Eu fiz P e menos P para voltar pro Lorentziano. A gente faz P e menos P para ir do Euclidiano pro Lorentziano. Quer dizer, a gente faz P e menos P para ir do Lorentziano pro Euclidiano. E aí a gente faz o inverso para voltar pro Lorentziano. Essa risada aí vai assustar quem estiver assistindo online depois. Ô, professor, Sim. mas por que o f é de p ao quadrado não de menos p? Por que o f? Não, eu estou definindo direto no Lorentziano. Então, se você quiser, você pode definir no Euclidiano e aí você vai colocar f menos p. Tá? Bom, então, esse é o nosso resultado para esse diagrama. Eu tentei fazer sempre mantendo esses A's e B's, porque com isso eu posso rapidamente adaptar para os outros diagramas que aparecem ali. Então agora se eu pego esse diagrama aqui, bom, esse diagrama não tem, né? Então eu tenho esse diagrama e eu tenho, bom, aqui vamos colocar o seguinte, né? FAB é igual a delta AB M AB. O A pode ser fio aqui e o B pode ser fio aqui. Ok? Então, esse cara aqui, esse daqui vai me dar menos. O lambda continua sendo o mesmo lambda ao quadrado. Lambda φ ao quadrado sobre 4π quadrado vezes log de lambda ao quadrado. Aqui eu tenho dois propagadores do tipo Qi. Então eu tenho a massa Qi. Massa Qi é a própria massa Qi. Então isso aqui vai ser m Qi. Ok? Mais f Qi de p quadrado. Ok? Ficou Kiki mesmo? Oi? Por que ficou Kiki? Os propagadores internos são Qis. Tá? A convenção aqui, na minha convenção, o A e B dizem respeito aos propagadores internos. Tá? E esse cara aqui vai ser a mesma coisa, só trocando φ por Qi. Então, mesmo lambda, log
de lambda ao quadrado sobre m φ mais f φ. Ok? Beleza? Então é isso. Temos basicamente todos os diagramas que aparecem ali estão calculados. Tá? Vamos substituir isso daqui então por expressões. O I gama 22 de STU vai ser menos I lambda φ que mais basicamente uma contribuição dessa para o canal T e uma contribuição para o canal U. Beleza? Então, a parte finita vai ser a mesma, desculpa, a parte divergente vai ser a mesma para os dois. Então, eu vou colocar um fator 2 já na frente. Tá? Então, eu vou ficar com mais 2 vezes I lambda φ ao quadrado sobre 4π ao quadrado log de lambda ao quadrado sobre m φ ao quadrado, ok? Mais, aí eu tenho uma função que eu vou chamar f til φ de TU, ok? E aí vocês usem a criatividade de vocês para encontrar quem é o f. O importante, basicamente, basta pegar isso daqui pro canal S, isso daqui pro canal T, somar e ver quem que tem que ser esse F e U para fazer sentido. Vai ser um meio de cada uma das duas, uma pro canal T e outra pro S, né? Um meio da soma. Desculpa, T e U. Ok. Agora pro gama 40. Gama 40 diz tudo. Não tenho termo trilevel. Tenho 3 diagramas. A parte infinita vai ser a mesma. Então vou colocar um fator 3 multiplicativo. Todo mundo tem um meio. Eu tinha um fator 1 meio como fator de simetria do diagrama. Log de gama sobre m φ ao quadrado mais f til de φ disso. Ok? Novamente utilizem, façam engenharia reversa para determinar quem é quem. E o gama 04 diz tudo. É basicamente a mesma coisa trocando φ por Q, né? Log mais F0, quer dizer, F til disso. Ok? Beleza? Bom, vamos lá. Então, chegamos numa situação em que temos 3 funções de 4 pontos. As 3 são divergentes. Já sabemos lidar com divergências. Vamos renormalizar esse modelo. Legal? Vamos começar pela primeira. Então, renormalização. Eu vou impor uma condição de normalização gama 22 em S0, T0, U0 igual a menos I lambda
φ aí agora eu vou colocar aqui um R de renormalizado, tá? Mais um certo delta a gente já usou, né? Mais um certo θ maiúsculo de F de U0, tá? Estou impondo uma condição de renormalização diferente do que a gente usou até então, tá legal? Ao invés de definir o cara físico, eu vou definir dessa forma e eu vou utilizar esse cara aqui para poder matar essa contribuição do meu acoplamento renormalizado. Então eu vou fazer de tal forma que o meu acoplamento renormalizado só envolve a parte divergente de fato. Tá? Bom, com base nisso, a gente conclui que isso daqui tem que ser igual a isso, mais 2i lambda φ ao quadrado sobre 4π ao quadrado log de mφ ao quadrado mais, aí eu tenho a mesma coisa, lambda φ ao quadrado f de φ de T0 do 0. Legal? Eu vou escolher esse cara de tal forma que eu mate esse cara aqui. Tá? Então eu vou fazer esse cara, cortar esse cara. Legal? É uma escolha que eu tenho, né, na minha definição de condição de renormalização. Eu só tenho que impor a condição de renormalização e renormalizar. Se eu fizer essa imposição, tá ok. Legal? Essa imposição aqui ela é absolutamente desnecessária, tá, pessoal? Ia impor dessa forma. Poderia continuar com a mesma imposição que a gente trabalhou até agora. E as conclusões que eu vou tirar daqui não dependem dessa modificação que eu fiz na renormalização. Legal? Bom, eu posso inverter essa relação de forma perturbativa. Então aquela relação ela basicamente diz que lambda φ renormalizado é igual a lambda φ original menos 2 vezes lambda φ ao quadrado sobre 4π ao quadrado log de lambda sobre m φ, ok? É mais, né? É menos, né? Porque eu estou fatorando menos no jogo. Isso significa que agora eu posso inverter essa relação, ela vai dar lambda φ igual a lambda φ renormalizado mais 2 vezes lambda φ renormalizado ao quadrado sobre 4π ao quadrado log de lambda m φ mais termos de ordem lambda renormalizado ao quadrado, ao cubo, né? Ok? O que eu fiz aqui foi basicamente, eu joguei isso para o outro lado da equação, aí eu ficaria com lambda igual a lambda renormalizado mais 2 vezes lambda, e aí eu posso substituir o lambda que está aqui por lambda renormalizado, porque a diferença vai ser de ordem lambda ao cubo. Ok? Bom, tendo essa definição agora do lambda em função do lambda renormalizado, basta voltar aqui e escrever tudo em termos do lambda renormalizado. Quer dizer, voltar ali na expressão de cima, né? Então, voltando em grama 2,2, agora com uma configuração cinemática arbitrária, eu posso definir o que seria o meu lambda renormalizado
Lembra que a princípio o lambda renormalizado ele seria multiplicado pela renormalização da função de ômega ao quadrado. Aqui eu não estou me preocupando com isso, porque eu estou no loop, então eu vou ter renormalização da função de ômega. Então o lambda renormalizado de ST vai ser igual a menos I lambda renormalizado menos. Bom, esse termo aqui ele vai matar essa divergência, ok? E vai sobrar essa outra contribuição aqui. Então, na verdade é mais, né? Então, mais 2 vezes I lambda phi que eu posso substituir pelo cara renormalizado, porque a diferença vai ser de ordem mais alta, sobre 4π ao quadrado f til de tu phi. Ok? Beleza? Se eu imponho agora a condição de normalização, a gente vai ver que isso é compatível com essa condição de normalização que estaria ali na ordem desejada, né? Ok? Bom, então esse é a nossa função de 4 pontos 2, 2 renormalizada. Vamos agora olhar para a função de 4 pontos 4, 2. Tá? E já escrever a função de 4 pontos em termos do acoplamento renormalizado. Tá legal? Então, função de 4 pontos estu, já escrito em termos do acoplamento renormalizado. Isso daqui vai ser igual a... É isso aqui, né? Se eu substituo esse cara pelo acoplamento renormalizado, a diferença vai ser de ordem mais alta, então vai ser basicamente aquela mesma expressão, só que trocando lambda por lambda renormalizado. Então, 2, 4π ao quadrado, log de lambda ao quadrado, sobre mq ao quadrado, mais f kq f kq de estu mais contribuições de ordem lambda renormalizada ao cubo. Não matamos a divergência, né? Você pode fazer a mesma conta agora para essa daqui. Vai dar a mesma coisa. Vai basicamente substituir isso daqui pelo cara renormalizado. Tá? Conclusão. Tem que botar mais um termo para impor mais. Não conseguimos renormalizar. A conclusão é que aquela lagrangiana original, envolvendo somente esse termo de interação quártica entre os dois campos, não é uma lagrangiana renormalizada. A gente se deparou com uma situação em que é um loop, a gente não consegue definir um conjunto de condições de renormalização suficiente para absorver todas as divergências. Tá? Onde que as divergências surgiram? Na função de 4 pontos com um campo φ e na função de 4 pontos com um campo Qi. Como você pode lidar com isso? Introduzir termos na lagrangiana que produza alguma contribuição a trilevel para essas duas funções de 4 pontos. Então a solução aqui vai ser a solução ela consiste em pega a lagrangiana, substitui por uma nova lagrangiana, que é a lagrangiana original, menos lambda φ sobre 4,
φ a quarta menos lambda aqui sobre 4 que a quarta. Tá legal? Isso faz com que agora a função de 4 pontos com relação a φ, ela vai ganhar uma contribuição do tipo menos i lambda φ, mais termos on loop. E aí os possíveis termos on loop agora envolvem mais diagramas, porque agora eu tenho esse vértice adicional, a gente tem o vértice φ4 à nossa disposição. Então tem basicamente um meio, 3 diagramas desse, mais um meio, 3 diagramas desse tipo. Opa, linha contínua, né? Ok? E gama 04 agora envolve um termo a trilevel, mais um meio, três diagramas desse tipo, mais um meio, três diagramas. Opa, contrário, né? Três diagramas desse tipo. Legal? Ah, isso daqui não é um propagador não, tá pessoal? E aí a gente vai ganhar alguns diagramas a mais para essa função também. Vai ser menos i lambda φ mais. A gente continua tendo os diagramas que nós já tínhamos, então, bom, são dois canais do tipo dois canais desse tipo, com 1, 2, 3, 4, mais um outro, bom, 1, 3, 2, 4, né? Um outro canal que a gente substitui 3 e 4, ok? Mas agora a gente tem essa possibilidade aqui, 1, 2, 3, 4, e aí a gente tem, bom, basicamente isso, não tem mais nenhum. Ah, não, peraí, tem mais um, mais 1, 2, continua. Ok? Se eu não me engano, os fatores de simetrias desses daí são. O fator de simetria deles é 1 para cada um deles. Bom, de acordo com as minhas anotações, na verdade o fator de simetria aqui é meio. Mais um meio disso. Ok? Bom, a ideia aqui vai ser então a ideia aqui vai ser impor condições de renormalização, a condição de renormalização em 4.0 ela vai fixar quem é o lambda φ em termos dos outros parâmetros. Em particular, o lambda φ vai depender do lambda φ renormalizado
e do lambda φ renormalizado, tá? O 0,4, o lambda aqui vai depender do lambda aqui renormalizado e do lambda φ renormalizado. E o 2,2 ele vai fixar o lambda φ, desculpa, φ, né? Φ, que vai depender do φ renormalizado, que vai depender do Qi renormalizado e que vai depender do φ renormalizado. Veja que a gente acaba mudando essa renormalização aqui também, né? Nós tínhamos essa relação aqui, ela vai ser alterada. E ela tem que ser alterada, porque agora eu tenho novos diagramas que trazem novas divergências. Tá legal? Como que eu sei que esses caras dependem desses dois acoplamentos e esse daqui depende dos três acoplamentos? Qual foi o raciocínio que eu usei para chegar ali? O acoplamento próprio é mais fácil, né? Agora, a ideia é olhar aqui para a expansão diagramática, né? Esses diagramas são proporcionais a φ ao quadrado e esses diagramas são proporcionais a φ ao quadrado. Tá legal? Que aqui envolve somente o vértice φ4 e aqui eu tenho o vértice φ quadrado e Qi quadrado. Esses caras são proporcionais a Qi quadrado e esses caras são proporcionais a φ ao quadrado. Esses dois caras aqui são proporcionais a φ ao quadrado. Esse daqui é proporcional a φ vezes φ e esse daqui é proporcional a Qi vezes φ. Tá? A condição de normalização vai ser isso daqui numa certa configuração de momentum igual. Então, após impor a condição de normalização, né? Então aqui vai ser, vou colocar uma igualdade com CR, que significa que é impondo a condição de normalização. Isso daqui vai dizer que isso é igual a menos I lambda φ renormalizado. Isso daqui vai dizer que é igual a menos I lambda Qi renormalizado. E esse daqui vai ser igual a menos I lambda φ renormalizado. Quando eu inverto cada uma delas perturbativamente, basicamente vai ser isso igual a isso, mais o que está aqui que eu jogo para o outro lado da equação, substituindo os caras não renormalizados pelos caras renormalizados, porque a diferença vai ser de ordem mais alta. Então, dessa relação, eu tiro a conclusão que esse cara vai depender desses dois acoplamentos renormalizados, esse cara vai depender desses dois acoplamentos renormalizados e esse cara depende dos três acoplamentos renormalizados. Ok? Beleza? Ou seja, moral da história, né? A gente partiu de uma lagrangiana que não incluía todos os termos compatíveis com a simetria, dentro do critério de normalizabilidade perturbativa, e a gente foi forçado a alterar a lagrangiana e incluir outros termos que são compatíveis com a simetria. Porque se nós não fizermos isso, nós não podemos normalizar a teoria. A gente não consegue normalizar a teoria. Ok? Esse é um exemplo do princípio totalitário de Gelman. Tá? Numa teoria não renormalizável, a cada ordem em teoria de perturbação, você vai ter que incluir novos termos compatíveis com a simetria. Isso significa que, no fim das contas, né, se você faz todas as ordens em teoria de perturbação, você tem infinitos termos na sua teoria. O que eu estava dizendo é, numa teoria não renormalizável,
Vamos pegar um exemplo aqui de uma teoria não renormalizável e só esquematicamente pensar como que vai acontecer. Legal? Vamos supor que eu tenho uma interação do tipo φ6. Então tem um lambda 6, um g φ6. G6 fatorial φ6. Tá legal? Isso daqui em D igual a 4, tá? Tô em D igual a 4. Em D igual a 4, lambda φ6, ou g φ6, não é uma interação renormalizável. Estou dizendo isso. Ok? Por que não? Calcule, por exemplo, a função de 6 pontos. Tá legal? A função de 6 pontos vai envolver... Não, vamos calcular a função de 8 pontos. Tá? Um dos diagramas, isso daqui vai ter não vai ter nenhuma contribuição a trilevel, porque a minha teoria ela só inclui φ6, então eu tenho φ4 mais φ6. Tá legal? Vamos supor que eu tenho φ4 mais φ6 na minha Lagrangiana de interação. Então, deixa eu sistematizar um pouquinho. Então, caso não renormalizado. Ok? Então vamos supor que eu tenho uma teoria que vai ser 1/2 dmφ menos m quadrado φ quadrado menos lambda sobre 4 fatorial φ a quarta menos g sobre 6 fatorial φ a sexta. Ok? E vamos fazer o seguinte, vamos calcular a função... Calcular não, vamos esquematizar a função de 8 pontos on loop. Tá? A função de 8 pontos on loop. Oi? Não tem trilevel, porque eu não estou incluindo interação φ a 8. Vai ter alguma contribuição on loop? Sim, eu tenho algumas possibilidades. Eu posso, por exemplo, incluir isso aqui. Ok? Isso aqui é uma função de 8 pontos, construída somente com o acoplamento quártico. E isso aqui vai ser proporcional a φ elevado à quarta. Eu tenho mais possibilidades. Dentre elas, eu tenho essa possibilidade aqui. Função de 8 pontos proporcional a g quadrado. Ok? Esse diagrama ele é razoavelmente simples de se calcular. Ele vai dar menos i g ao quadrado integral de Q4 sobre 2π à quarta i sobre Q2 menos N2 i sobre Q menos P ao quadrado menos M2. Tá legal? Isso daqui, por sua vez, bom, o P aqui vai ser a soma de todos os momentos de um lado do meu diagrama. Tá? Isso daqui é igual a IG quadrado sobre 4π ao quadrado log de lambda sobre n mais contribuições finitas. Tá? Esse é basicamente o mesmo diagrama que a gente já calculou, né? A integral é a mesma. Passou boa parte da aula calculando esse diagrama, só que com duas pernas externas só.
Tá? Ou seja, tem uma divergência logarítmica. Para poder lidar com essa divergência logarítmica, eu vou ter outras divergências também aparecendo aqui. Esse diagrama aqui ele vai ser finito, porque ele envolve 4 propagadores. Então vai ser 1 sobre Q a oitava no denominador. Então esse cara aqui já é finito. Mas aí eu tenho, por exemplo, esse diagrama sendo divergente. E tenho outros possíveis diagramas sendo divergentes também. E a não ser que ocorra algum cancelamento mágico entre eles, a gente vai ter contribuições divergentes. Para lidar com essa contribuição divergente, a gente vai precisar introduzir agora uma nova lagrangiana. Então, a gente vai ter que redefinir a nossa lagrangiana como sendo uma nova lagrangiana mais um termo, sei lá, zeta sobre 8 fatorial, φ a oitava. Tá? E aí, uma condição de renormalização no φ a 8, então, digamos, condição de renormalização desse cara vai fixar quem é esse cara em termos de acoplamentos renormalizados. Então, em termos de acoplamentos renormalizados. Por exemplo, em termos do G renormalizado e assim por diante. Tá legal? Bom, será que está resolvido? Não, a gente tem novos vértices. Com novos vértices, a gente pode construir novos diagramas. Eu posso olhar agora para a função de 10 pontos. Um psicopata, né, cara? Dentre os possíveis diagramas, eu tenho... Aqui entra 5 e sai 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Então, esse daqui é o vértice proporcional a isso. Eu quero uma função de 10 pontos, então do lado de cá tem que ter 4. Não, tem 6 já aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu tenho que ter 4. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então esse cara é o G. Tá? Esse diagrama é proporcional a xi, G, log de Katoff sobre N. Conclusão. Tenho que adicionar aqui agora um... Tem nem letra mais para isso. Rho sobre 10 fatorial, φ a 10. Você pode renomear aqui nem as letras das questões da lista. Vai ficar A1, A2. Aqui eu estou me restringindo somente às possibilidades de diagramas que dão origem a divergências independentes de momento. Você pode gerar outros diagramas, você pode gerar outras contribuições cujas divergências são proporcionais a momento. E aí você vai ter que começar a incluir termos derivativos também. Mas sempre proporcionais, sempre respeitando as simetrias originais. Então veja, aqui eu incluí φ a 8, φ a 10, mas eu não incluo φ a 7. Para φ menos φ. Por conta do φ menos φ. Legal? Eu posso determinar, posso construir algum diagrama, sei lá, vamos ver qual diagrama aqui que pode dar origem a uma interação derivativa. Deixa eu pensar aqui. De 2 pontos, eu não vou ter nenhum. Bom, de 2 pontos a 2 loops. Se eu construo, ou não, 2 pontos a 2 loops não, vamos pegar uma função de 4 pontos a 2 loops. Quatro pontos a 2 loops envolvendo um φ a 6. Tá, então vamos pegar um outro exemplo aqui. 4 pontos
dois loops. Só que incluindo a interação φ6 que está lá. Tá? Dentre os possíveis diagramas, então, eu tenho 4 pontos, eu tenho o termo trilevel, tá? Tenho as contribuições a um loop, e aí eu vou entrar nas contribuições a 2 loops agora. Na contribuição a 2 loops, eu tenho esse diagrama aqui à minha disposição. Tá? Um diagrama construído com a função de 6 pontos. Não, são 3 loops. Um espaço assim, um bem. Ah, isso é 3 loops. Bom, vamos pegar um outro mais simples então. Um corte no meio. Dois loops. Certo? Isso daqui vai ser proporcional a G vezes lambda. Ok? Sim. Tá com 2 loops só. Ah, não, tá tranquilo. Esse daqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ok? Esse diagrama aqui ele vai ser proporcional a menos IG. Então, isso daqui vai ser menos IG, menos I lambda. Aí eu tenho integral em D Q1 4, 2π a quarta. Vamos supor que aqui, bom, aqui eu tenho momentum P entrando, aqui eu tenho momentum Q, aqui eu vou ter momentum Q2, legal? E aqui vai ser P menos Q. Ok? Então isso daqui vai ser, eu tenho 3 propagadores, mas eles se fatoram. Então, vamos lá, a princípio eu tenho 1 sobre Q2 menos M2, isso daqui I quadrado, P menos Q menos M2, vezes uma integral agora em Q2, 2π a quarta. Não, esse não foi um bom exemplo não, pessoal, esse não foi um bom exemplo. Esse vai dar divergente, mas ele vai dar uma divergência que seria... Igual a essa logarítmica que a gente vai. Não, peraí. Não, ok, acho que é um bom exemplo. Dividido por Q2 menos M2. Ok? Daqui, eu tenho o seguinte. Essa integral é basicamente a mesma que a gente já andou calculando. Então, o termo, a gente pode pensar nessa integral da seguinte forma. Calcula essa integral numa expansão no momento externo. O termo de ordem 0 é o termo que vai dar uma divergência logarítmica. Ok? Então eu tenho log de lambda sobre M2 como sendo o termo de ordem 0 dessa expansão. O termo de ordem b quadrado é finito. O termo de ordem p quadrado ele ganharia uma potência a mais aqui no propagador. Pensa o seguinte, o termo proporcional, eu tenho p quadrado vezes uma integral. Eu não posso alterar a dimensão da minha integral. Se esse cara aqui é adimensional, o termo que multiplica aqui tem que ter dimensão menos 2.
Então eu faço isso botando uma potência a mais no meu propagador. E ela se torna finita. Tá legal? Então, isso daqui vai ser algo vezes algo finito. Ok? Agora, essa integral, ela vai envolver uma divergência quadrática mais outras divergências. Tá legal? Essa divergência multiplicando esse cara vai gerar uma divergência proporcional a momento. Então eu precisaria de alguma coisa trilevel proporcional ao momento para poder absorver essa divergência. E eu não tenho aqui. Então eu preciso incluir alguma interação derivativa de 4 pontos para poder gerar uma contribuição proporcional a p quadrado, a trilevel, e isso me permite absorver essa divergência vindo desse produto aqui. Tá legal? Ok? Só que aí, se você fosse olhar de 6 pontos, rolaria outro problema e ia ficar... Você não vai conseguir fechar com um número finito de termos. Esse é o problema de teorias não normalizadas. Né? Então, por exemplo, para absorver essa divergência, esse cara vezes isso, a gente precisaria de um termo trilevel do tipo φ quadrado dm φ ao quadrado. Isso daqui vai gerar uma contribuição trilevel do tipo p quadrado para a função de 4 pontos. E aí eu uso o acoplamento desse cara para poder absorver essa divergência. Enfim, o procedimento continua. Né? No fim das contas, Tio Gelman nos obriga a incluir todo mundo permitido. Tudo que é permitido é necessário. A não ser que você tenha uma teoria livre, porque aí na teoria livre você não tem divergências, consequentemente você não precisa renormalizar nada. Pelo menos você não tem esse tipo de divergências. Né? Dúvidas? Não vou falar de simetrias ainda. Então é isso aí, pessoal. Voltamos semana que vem com o próximo capítulo.